Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Chico Forlenza, artista plástico, ator, e estou fazendo a leitura comentada deste livro, A Vila de Itanhaém, que foi escrito por Benedito Calixto de Jesus há 130 anos e agora ele tem o primeiro lançamento de uma reedição que foi organizada pelo casal que coordena a Nós Editoria, o escritor Gustavo da Mota, que é membro da Academia Itanhaense de Letras, e sua companheira Roberta, que também é escritora e ilustradora, e relançaram, ou melhor, reeditaram este livro que foi escrito pelo Calixto e é importantíssimo para contar a história do nosso litoral sul do estado de São Paulo. Chama-se A Vila de Itanhaém. Eu estou lendo em cada vídeo um capítulo para que a gente possa trazer à luz e dar voz às palavras, às reflexões, os questionamentos e as informações históricas preciosas que o Benedito Calixto de Jesus coloca nesse livro. Então, eu vou passar por aqui agora, na próxima leitura, para uma carta que o Benedito Calixto de Jesus escreveu para o Visconde de Vergueiro. O Visconde de Vergueiro, ele recebeu esse título pela relação de nobreza que a família dele já tinha, e ele é visconde, ele é piracicabano e ele é um importantíssimo cafeicultor e também um importantíssimo investidor na cidade de Santos. Não é? Como cafeicultor, ele tinha naturalmente grande interesse no desenvolvimento da cidade de Santos, do Porto, e investia muito na urbanização e na arte e na cultura. Ele foi, inclusive, quem patrocinou a viagem do Calixto para Paris. Mas essa é uma outra história. Calixto, então, tendo esta relação de confiança aí com o Visconde, escreve para ele uma carta, e esta carta ela já nos explica um pouco como nasceu este livro. Excelentíssimo senhor Visconde de Vergueiro, peço permissão a vossa excelência para oferecer-lhe este humilde trabalho. Nas poucas horas de lazer que a minha vida de artista me proporciona, costumo dedicar-me ao estudo da nossa história pátria. Tenho notado, não sem desprazer, as lacunas ou silêncio que se observa na história a propósito da segunda povoação fundada por Martim Afonso na primeira capitania regular do Brasil. Qual o motivo desta falta? Todos os autores cujos escritos consultei dão mais ou menos a conhecer as fontes onde buscaram as informações que apresentam em seus trabalhos. Nenhum deles, porém, se refere aos arquivos de Itanhaém, os quais, ao que parece, sequer conheciam. Frei Gaspar, em suas memórias, cita de passagem um outro documento pertencente à Câmara de Itanhaém, mas entre os arquivos que ele menciona como consultados, não figuram os documentos desta vila. Eu vou só abrir um parênteses aqui para explicar que o Frei Gaspar era conhecido como Frei Gaspar da Madre de Deus, e ele foi um religioso da Ordem de São Bento e um historiador muito importante. E aqui o Calixto está questionando que Frei Gaspar não consultou os documentos que estavam na vila de Itanhaém para fazer os seus relatos a respeito dessas duas vilas. Entretanto, quantos documentos valiosos não existiam nos arquivos da Câmara e do convento desta vila? Documentos que, entregues ao esquecimento dos homens, foram destruídos pela ação do tempo e das traças. Hoje, as preciosas relíquias da nossa história estão encerradas em uma velha arca, reduzidas, por assim dizer, a destroços de um arquivo antigo. O dano causado pelo tempo é tal que muitos desses documentos se tornaram ilegíveis. Os calhamaços de folhas aderidas, incapazes de serem separadas, formam uma massa compacta e informe.
Como Vossa Excelência há de convir, é realmente lamentável essa indiferença, não apenas dos historiadores, mas também dos nossos institutos, em relação a esta antiga povoação. Há cerca de 6 anos escrevi algumas notas sobre o velho convento de Itanhaém, com o objetivo de deixá-las arquivadas no gabinete de leitura deste lugar. Meus amigos, os senhores Isaías Cândido Soares, um dos fundadores desse gabinete e ainda hoje um dos seus sócios mais dedicados, e o capitão Antônio Mendes da Silva pediram-me que escrevesse algo também sobre essa povoação, oferecendo-se para auxiliar-me nas consultas ou buscas que fossem necessárias nos arquivos locais. Esses dois amigos de Calixto, né, Isaías Cândido Soares e o capitão Antônio Mendes da Silva, solicitaram que o Calixto escrevesse essas memórias dele e também aproveitando os poucos documentos a que eles tinham acesso e se ofereceram para ajudar o Calixto, subsidiando ele com os documentos, procurando, né, enfim, na igreja, no convento e no cartório, que como Calixto já descreveu aqui, estavam entregues às traças, né, sem condições inclusive de ler, porque as páginas estavam grudadas, naturalmente pelas goteiras que deve ter existido, enfim. Segue nosso querido Calixto. Aceitei a incumbência e, ao concluir este novo trabalho, entreguei-o ao digno presidente daquele gabinete, meu dedicado amigo Narciso de Andrade. Narciso de Andrade foi um importante cidadão de Itanhaém e ele foi presidente. Se eu não estiver enganado, em 1896 ele era o presidente do gabinete de leitura, que foi fundado também com o apoio do Calixto, né? E o Narciso de Andrade era um presidente e o Calixto então escreve esse documento que os seus amigos haviam motivado a escrever e deixa esse original guardado sob os cuidados do Narciso de Andrade no gabinete, para que ele o arquivasse. Contudo, Narciso de Andrade foi além e acertou com o Dr. Heitor Peixoto, que era o proprietário do Diário de Santos, a publicação do texto nas colunas daquele jornal. Mais tarde, atendendo a pedidos de outras pessoas, resolvi reunir e publicar todos esses escritos neste livro, cuja razão de ser assim fica explicada. Então foi assim que se deu a criação da primeira edição desse livro, A Vila de Itanhaém. Calixto foi procurado pelos seus amigos para que escrevesse as suas memórias pessoais a respeito de Itanhaém e publicasse também as pesquisas que ele já tinha e as que ele poderia vir a fazer com a ajuda desses dois amigos para escrever um documento que ficasse guardado no gabinete. Ao chegar no gabinete, o presidente Narciso de Andrade foi além e levou esse documento, né, esse registro, esse relato do Calixto para o Diário de Santos, que começou a publicar então as colunas, né, no seu jornal e depois veio a publicar o livro. Segue o Calixto para encerrar. Todos que me conhecem sabem, como Vossa Excelência também sabe, que não tive preparo literário algum. Aqui o Calixto faz uma confissão assim, né, de que ele era um artista plástico, desenhista, grande, reconhecido por isso. E ele faz aqui uma autoavaliação bem modesta. Vossa Excelência também sabe que não tive preparo literário algum. Este meu trabalho, portanto, não poderá ser apreciado pela forma em que está escrito, mas pelas informações que porventura possa conter. Durante minha estada na França, senti-me maravilhado diante dos monumentos antigos e dos tesouros da arqueologia que o Louvre abriga. Aqui é importante informar para vocês que o Benedito Calixto Jesus foi à França com uma bolsa de estudos para estudar na Academia de Messier Julian por 1 ano e meio, um pouquinho mais. Essa bolsa de estudos foi concedida pelo Visconde de Vergueiro. Isso também é uma outra história, num outro momento eu posso comentar. Continua o Calixto. Foi naquela ocasião, em Paris, enquanto frequentava a Academia de Messier Julian, graças aos auxílios generosos prestados por Vossa Excelência,
que contemplando aqueles tesouros e monumentos, senti nascer em mim o gosto pelo estudo das eras passadas. Se, perdão. Se deste meu livro resultar algum benefício à minha terra, que os agradecimentos dos meus conterrâneos se voltem para Vossa Excelência. Por isso, peço a Vossa Excelência que se digne a aceitar esta dedicatória. Isso foi escrito em Itanhaém em junho de 1896. E eu começo a fazer a leitura deste livro, aqui termina, tá? Aqui termina esta carta com a assinatura do Calixto. Acredito que sai invertido aqui no vídeo, mas essa é a assinatura dos quadros do Calixto, né? E em junho de 1896. E aqui em junho de 2025 nós estamos dando voz, graças ao empenho da nossa editoria de lançar este livro. Quem tiver interesse em adquirir, entre em contato com a gente aqui nos comentários. Segue também a página, né, Benedito Calixto de Jesus, no Instagram, onde eu publico vídeos e toda a programação do teatro, todas as atividades ligadas ao nosso queridíssimo maior artista da virada do século XIX para o século XX, Benedito Calixto de Jesus. Por hoje eu termino aqui com a leitura dessa carta, né, que o Calixto escreveu para o Visconde de Vergueiro, e no próximo vídeo nós vamos ler uma importante resposta que o Calixto obteve depois que ele lançou o livro. E também vamos ver na primeira parte do livro as considerações preliminares, e essa primeira parte, que nós vamos ver no próximo vídeo, ela com certeza é a síntese. Calixto consegue sintetizar em 6 páginas sobre o que trata este importantíssimo livro para a história do litoral sul de São Paulo e, por que não dizer, do Brasil, já que Itanhaém, conforme nos demonstra de todas as formas o Calixto, foi a segunda vila fundada por Martim Afonso de Souza. Então eu fico por aqui, peço que você deixe o seu like se você gostou, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, se você gosta da história do Benedito Calixto de Jesus, se você está pesquisando, assim como eu pesquisei por muito tempo a história do Calixto no YouTube, e obtive poucas informações mais precisas, e nós estamos criando esse canal aqui para aprofundar os estudos, as análises, as curiosidades sobre a vida deste grande homem, um grande artista, infelizmente esquecido, inclusive quando se fala de história da arte no Brasil. Eu sou artista plástico, eu me formei em artes plásticas e nunca nas aulas de história da arte eu ouvi falar de Benedito Calixto de Jesus, e tenho certeza que isto é uma situação que ainda se repete. Então, a intenção do nosso canal é elevar a grandeza que realmente tem como um homem visionário adiante do seu tempo, o nosso querido Benedito Calixto de Jesus. Então contamos com a sua colaboração aí, deixando o seu curtir, comentando e até compartilhando com pessoas que você saiba que possam se interessar pelo nosso conteúdo. Por tudo isso e muito mais, a nossa gratidão.